Olá, Entre Leitores! Você está no canal Entre Resumos e Resenhas com Cíntia Souza. Cíntia com TH, viu? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Massacre da Família Hope, de Riley Sager. Você leu o livro? Eu li. Quer saber o que eu achei? Então fica comigo. A narrativa acompanha a história de Kit McDeary, que era cuidadora de idosos. Ela havia sido afastada do trabalho porque, infelizmente, uma paciente dela morreu. E o investigador do caso acreditava que Kit tinha sido negligente, então ela seria responsável pela morte da paciente. Mas ele não conseguiu provar nada, então ela ficou livre. A história começa quando ela está voltando ao trabalho após esses 6 meses de suspensão. E no retorno, ela iria cuidar de Lenora Hope, um nome muito famoso na cidade, mas por um acontecimento trágico, porque Lenora Hope tinha sido acusada de matar os pais à facada e a irmã enforcada quando ela ainda era adolescente. Isso aconteceu em 1929, quando Lenora tinha apenas 17 anos. Hoje, porém, ela é uma velhinha de 71 anos, aparentemente inofensiva, que sofre de paralisia, então ela não se movimenta, ela vive na cadeira de rodas, ela precisa de ajuda para tudo, para comer, para tomar banho. Mesmo assim, Kit inicialmente pensa em rejeitar o trabalho por causa dessa má fama de Lenora Hope. Só que ela se lembra que ela está morando com o pai e eles não têm uma relação muito boa no momento, e ela não conseguiu nenhum outro emprego nesse tempo em que ela ficou suspensa. Foram 6 meses. Ela tentou conseguir outro trabalho, mas não conseguiu. E ela precisava muito de dinheiro. E ela queria muito, na verdade, o dinheiro para poder sair da casa do pai. E o trabalho seria de tempo integral. Então ela iria morar na casa de Lenora. Ela então decide aceitar, sai da casa do pai e vai até o casarão onde Lenora mora. Mas ela se lembra constantemente de uma cantiga que o pessoal cantava na época em que ela ainda estava lá na escola sobre Lenora, que era a seguinte: aos 17 anos, Lenora Hope, alucinada, matou a própria irmã enforcada. Matou o pai a facadas e, em delírios febris, tirou a vida da mãe que era tão feliz. Lenora sempre diz: não fui eu, mas é a única que não morreu. Então ela estava muito tensa em ter que cuidar agora de uma mulher que aparentemente tirou a vida da própria família. Quando chega ao casarão, que fica num penhasco, ela conhece vários outros empregados. Então ela conhece a senhora Becker, que era a governanta da casa, conhece também Carter, que é uma espécie de faz-tudo lá e conserta as coisas no casarão, conhece Art, que é o cozinheiro, e Jessie, que é a empregada doméstica. E aí a história toda é centrada nessa dúvida: será que Lenora de fato matou a família ou não? E essa dúvida sobre Lenora se encontra com uma dúvida em relação a Kitty, que é a narradora da história. Por quê? Porque vamos descobrir um pouco mais para frente que a paciente que morreu sob os cuidados de Kitty, na verdade, era a sua própria mãe, que estava com câncer. E a mãe de Kitty morreu de uma overdose de fentanil, que é um remédio indicado para dores muito fortes, pois o câncer já estava muito avançado nela. Kitty esqueceu de guardar o frasco de remédio antes de ir dormir. O investigador do caso, Vicky, acredita que teria sido responsável pela morte da mãe barra paciente por negligência, mas ele não consegue provar nada, então Kitty fica livre. Nós acompanhamos também essa trajetória de Kitty. Será que ela deixou o remédio lá de propósito para a mãe tomar e morrer? Assim que Kitty chega, Lenora pede que ela pegue uma máquina de escrever que ficava lá no quarto dela e ela digita, com muita dificuldade, é claro, porque ela só movimentava a mão esquerda, que ela quer contar tudo para Kitty, tudo o que de fato aconteceu naquele dia trágico em que a família dela morreu. E Kitty descobre que ela fez isso com Mary, que era a antiga cuidadora dela. E aí, pouco tempo depois, Mary simplesmente sumiu, desapareceu. E a senhora Becker acha que ela simplesmente abandonou a paciente. Então, Lenora começa a digitar sua história. Aí nós acompanhamos a história desses dois pontos de vista. O ponto de vista de Lenora, digitando a sua história e o que aconteceu em formato na estrutura de flashback. E acompanhamos o ponto de vista de Kitty, que fica em dúvida sem saber se de fato Lenora matou ou não os pais. Então, em um momento Kitty acha que sim, que Lenora é culpada, em outro ela acha que não, que Lenora é inocente. Aí depois ela volta e acha que Lenora é culpada de novo.
e na sequência acha que é inocente. E aí, como nós acompanhamos a história do ponto de vista de Kit, nós leitores ficamos também nessa dúvida constante, né? Será que Lenora matou ou não a própria família? E aí, quem era a família de Lenora? Era o Winston, o pai, Evangeline, a mãe, e a irmã Virginia. A família não tinha uma relação muito boa, a relação entre Virginia e Lenora era terrível, elas não se davam bem, existia até uma certa competição que era incentivada pelo próprio pai, porque ele inventou uma tal de uma brincadeira aí de trancar as filhas no quarto para ver qual das duas conseguia ficar mais tempo trancada. Quem ganhava o jogo poderia dizer por quanto tempo a mais a outra teria que ficar trancafiada lá no quarto. Eu achei um jogo horroroso. Então, Lenora não se sentia parte da família. Inclusive, ela vai para Balaustrada em um momento, quando ela ainda era adolescente, né, quando ela tinha 17 anos, e dá a entender que ela quer pular, porque, como eu falei, a Casarão ficava num penhasco. Mas aí, quando ela está naquele momento ali de tensão, sem saber se ela pula ou não, aparece um empregado que diz: cuidado, se você cair, esse lugar não terá nada de valioso para se olhar. Inclusive, me fez lembrar daquela cena clássica lá do Titanic, né? Do início de Titanic, quando Rose e Jack se conhecem, né? Porque eles se conhecem quando ela está naquela crise existencial, pensando em pular do navio. Então me veio essa cena na hora. Não faça isso. É claro que eles vão se apaixonar, mas ela era a filha do patrão e ele era simplesmente um empregado da casa. E eles vão manter a relação, então, em completo segredo. Gente, então a partir de agora, vou contar um monte de spoiler, tá? Então, se você não leu e não gosta de receber spoiler, pausa o vídeo e depois você volta aqui, tá? Esse livro está cheio de plot twist. É um atrás do outro. Alguns fazem sentido, outros nem tanto. Alguns ficaram meio forçados e dificilmente nós, leitores, conseguiríamos perceber. Faltaram algumas dicas para nós, tá? E o primeiro plot twist fantástico é que, na verdade, Lenora não é Lenora, é Virgínia. Pois é, não foi Virgínia que morreu enforcada. Na verdade, ela tinha sobrevivido e ela estava usando a identidade de Lenora. Esse é o primeiro grande plot twist e para mim é o mais incrível de todos. Mas é a Lenora verdadeira? Quer dizer que ela que morreu? Na verdade, não. Aí já é o segundo plot twist. Na verdade, Lenora é a governanta, a senhora Becker. Ela tinha assumido a identidade da senhora Becker. De fato, elas tiveram uma governanta na casa quando elas eram adolescentes e se chamava senhora Becker, mas ela foi embora, ela estava morando no Canadá. E aí, Lenora, na verdade, que articulou toda essa mudança de identidade aí. Ela que decidiu que iria assumir a identidade da senhora Becker porque todo mundo achava que Lenora tinha matado os pais, então ela seria extremamente perseguida. Também foi um ótimo plot twist. Mas as duas negam que tenham matado os pais. Mas então quem teria matado? Aí Kit começa a suspeitar que foi então o empregado que teve um romance com Virgínia, que na verdade é Virgínia, né? Lembrando que Lenora na verdade é Virgínia. E na época em que aconteceu o assassinato, havia um empregado lá chamado Ricardo, que era casado com Bernice. Só que aí, assim, do nada, Art, o cozinheiro, que era muito amigo de Virgínia, que se passava por Lenora, revela que Ricardo, na verdade, tinha um caso com ele. E eles eram amantes, apesar de Ricardo ser casado com Bernice. Só que Bernice acreditava que Ricardo, seu marido, tinha um caso era com Lenora. E esse plot twist ficou um pouco perdido na história, porque em nenhum momento dá a entender que Art fosse gay ou que o próprio Ricardo fosse gay. Então ficou meio forçado aí na história. Não daria para o leitor deduzir isso, não. E esse foi o terceiro plot twist da narrativa. Quando Kit descobre, então, que Lenora, na verdade, é Virgínia e que a senhora Becker, na verdade, é Lenora, ela fica extremamente chocada. Então, ela decide voltar para a casa do pai. No caminho, ela dá carona para Carter, o faz tudo. E ele, na verdade, achava que ele era neto de Lenora, que agora sabemos que é Virgínia.
E ele tinha contado isso para Mary, a antiga cuidadora de Lenora. Inclusive, Mary consegue pegar um pouco de sangue de Lenora para fazer um teste de DNA. E ela consegue pegar os resultados. E o resultado deu negativo. Kit começa então a ligar os pontos. Por quê? Porque Kit encontrou Mary morta lá na praia, perto do penhasco que dá acesso à balaustrada do casarão. E aí ela pensa, então, que Carter foi o responsável pela morte de Mary, porque ela descobriu que ele não era neto de Eleonora e ele poderia, então, querer ocultar isso para, de fato, se passar pelo neto dela. E ela fica extremamente tensa, agitada, e ela expulsa Carter do carro dela. Quando Kit chega em casa, ela vai até o quarto procurar o pai e ele não estava. Só que ela vê em cima da cama uma maleta. A maleta que provavelmente Mary segurava no dia em que foi assassinada. E aí ela encontra na maleta o resultado do teste de DNA de Carter e o depoimento que Lenora, que agora nós sabemos que é Virginia, escreveu contando tudo para Mary. E ela percebe então que não foi Carter quem matou Mary, e sim o seu próprio pai. E ela descobre também que, na verdade, o Rick de Virginia, o empregado que se relacionou com Virginia, na verdade, era o pai dela. Esse plot twist aí não foi muito justo, porque na história, na página 21, o pai de Kit é apresentado como Pat McDury. E só na página 362, quando Kit vê a maleta em cima da cama, é que ela diz que o nome dele era Patrick. E aí ela diz que todo mundo chamava o pai dela pelo apelido de Pat, mas daria para criar outro apelido através do nome dele, que é o Rick, né? Tira o Pat e fica Rick. Então o Rick de Virginia, na verdade, é o Patrick, o pai de Kitty. Foi um plot twist de explodir a cabeça? Foi! Mas eu acho que o autor poderia ter apresentado o nome completo do pai de Kit já no início, lá na página 21, que era Patrick, para dar uma pista ao leitor, para fazer com que o leitor pudesse também chegar a essa conclusão sobre a identidade do Rick de Virginia. E aí o sexto plot twist é a revelação de quem matou os pais de Virginia e Lenora. E aí nós temos, na verdade, dois assassinos. E aí nós descobrimos na página 365 quem matou o pai de Virginia. E saltou em direção ao meu pai com a faca na mão e não parou até a lâmina estar profundamente cravada na lateral do corpo dele. Eu ainda consegui ouvi-lo quando minha mãe tirou a faca da barriga de meu pai. Então, na verdade, quem matou o Winston foi a própria esposa, Evangeline. Também foi um plot twist tanto esse, né? Mas se Winston então tinha morrido, quem foi que matou Evangeline? Depois de matar o marido, Evangeline dá uma facada em si mesma e cai na escada. Só que ela não morre inicialmente. E aí ela começa a provocar Rick, a humilhá-lo, a falar coisas bem negativas. Ela diz, por exemplo, você é apenas um cafajeste, um inútil que não vale nada. Então, ao ser humilhado, o que Rick faz? Da escada, gritei ao ver um movimento na mão de Rick, a faca. O que eu lembro, o som da faca entrando no torso da minha mãe, ela desabando no patamar. É horrível o suficiente. Quando acabou, desci correndo as escadas até minha mãe. Vi que seus ferimentos eram graves, seu rosto estava lívido e havia sangue por toda parte. Com a camisola encharcada de vermelho, gritei para Rick pedir ajuda. Então, quem mata Evangeline é Rick. Kit descobre tudo de horrível que o pai fez, né? Engravidou Virginia ainda adolescente, aceitou o suborno de Winston, que era o pai de Virginia, para ele se afastar completamente, afinal eles eram ricos e não ia pegar bem que Virginia tivesse um filho bastardo. Foi ele quem matou Mary, porque ele descobriu que ela sabia da história toda e sabia que o Rick era ele e que Lenora, na verdade, era Virginia. E foi ele também quem matou Evangeline, a mãe de Virginia. Por que o pai de Kit não estava na casa quando ela chegou? Aí vamos para o sétimo plot twist. Descobrimos então que foi ele quem deu os remédios para a mãe de Kit tomar e morrer de overdose. Uau!
E ele deixou que publicassem até uma reportagem no jornal dando a entender que Kitty, na verdade, era culpada pela morte da mãe. Mas onde ele estava? Ele foi até o casarão atrás de Virginia, porque ele queria matá-la. Só que o casarão estava despencando, estava com muitas rachaduras e inclinando para cair no precipício. E é no momento em que ele chega à casa para matar a Virginia que a casa racha e começa a cair pelo penhasco. E aí, do nada, ele que tinha ido lá para matar a Virginia, de repente decide ajudá-la. Não sei por quê, né? Não há explicação assim lógica na história, não. Ele simplesmente decide descer Virginia pela escadaria, né? E ele decide ficar lá no casarão e morrer, assim como Lenora, né? Que era inicialmente a senhora Becker. Então ela decide não sair da casa também e decide ir morrer dentro do casarão, despencando pelo penhasco. Assim, Rick e a verdadeira Lenora morrem e Virginia vai morar com Kitty. E aí você pensa que acabou? Não, não acabou. Existem mais plot twists para você, leitor. Então, Kitty e Virginia já moravam juntas ali por volta de 2 meses. E aí, um dia, saindo do banheiro, Kitty simplesmente não vê a Virginia, ela desapareceu. E ela encontra um bilhete, que era um bilhete de despedida, porque Virginia tinha ido embora. E aí nós ficamos sabendo, na página 391, agora você sabe a verdade, eu sou capaz de andar, de falar e de usar meu corpo inteiro. Então, outro plot twist, na verdade, Virginia nunca esteve paralisada, ela podia se movimentar perfeitamente. Mas por que será que ela fingiu paralisia por todos esses anos, 50 e tantos anos? Ela explica que, na verdade, era uma forma de punir a sua irmã Lenora, por causa daquele jogo lá do quarto. Porque eu comentei com vocês, né, que o pai fazia essa brincadeira com elas, né? Trancava as duas no quarto e quem conseguisse permanecer mais tempo poderia escolher por quanto tempo a mais a outra ficaria presa. E, na verdade, quem perdia o jogo era sempre Virginia, não era Lenora. Lenora ganhava. Ela queria, então, uma espécie de revanche contra Lenora. Só que ela, inclusive, pensou em matar a irmã de verdade. Mas ela percebeu que a morte é muito rápida. Ela queria uma coisa que fosse mais demorada. E ela concluiu, então, que fingir a paralisia seria uma forma mais eficaz de castigar Lenora, porque ela passou a ser uma espécie de fardo para a irmã. E o que você achou desse plano de Virginia? Foi realmente eficaz fingir ser um peso para a sua irmã Lenora? Aí na página 393, Virginia explica: pense nisso como uma variação do jogo que meu pai nos obrigava a jogar. Eu finalmente ganhei. E eu escolhi manter Lenora em seu quarto por mais de 50 anos. E aí, quando você pensa que não vai ter reviravolta nenhuma, acontece mais um plot twist. É mesmo, é? É a revelação de quem era Jessie, a empregada doméstica da casa. Na verdade, ela era a neta de Virginia. Pois é, Jessie era a filha do filho que Virginia teve com Rick, que era o pai de Kitty. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E aí descobrimos que o filho de Virginia foi criado pela verdadeira senhorita Becker lá no Canadá. Ele se chamava Marcel, mas morreu de uma doença em 1982, pouco tempo antes de Kitty ir trabalhar no casarão do penhasco. E aí, não, gente, aí realmente agora acabaram os plot twists, tá? Não tem mais não. Pelo menos eu não percebi mais nenhum. Eu deixei passar algum, gente? Comenta aí pra mim se eu esqueci. E aí, com o bilhete, Virginia deixou 2 passagens de avião, uma para Kitty e outra para Art, o cozinheiro, que era muito amigo dela, para que eles se encontrem e possam viajar ao redor do mundo. E aí, no final da narrativa, aparece uma notícia informando que Virginia Hope morreu aos 101 anos depois de viajar quase todo o mundo. E agora vamos fazer o mapa mental para sintetizar os acontecimentos da história. E o livro resenhado de hoje foi O Massacre da Família Hope, do escritor norte-americano Riley Sager, publicado em 2024. Então, a narrativa é contada por Kitty McDewry, que é cuidadora de idosos, e a filha de Patrick McDewry.
Ela é designada a cuidar de uma senhora chamada Lenora Hope, que foi acusada de matar a própria família quando tinha apenas 17 anos. O pai era Winston, a mãe de Lenora era Evangeline, a própria Lenora e sua irmã Virginia, com quem não se dava muito bem. Quando chega ao casarão, Kit conhece vários empregados, a senhora Becker, que era a governanta, Art, que era o cozinheiro. Ela fica sabendo sobre a existência de Ricardo, Mary, que era a antiga cuidadora de Lenora, e Jessie, a empregada doméstica. A narrativa é cheia de plot twists. O primeiro e mais emocionante é que Lenora, na verdade, é Virginia, pois é, Virginia não morreu. O segundo é que a senhora Becker, na verdade, é Lenora. Também descobrimos que Pat é Rick, o amor de Virginia, com quem ela teve um filho. Descobrimos também que Evangeline foi quem matou o marido Winston e Rick matou Evangeline. Ficamos sabendo que Art e Ricardo eram amantes, apesar de Ricardo ser casado com Bernice, outra empregada do casarão. Quase no final da narrativa, descobrimos que Virginia nunca esteve paralisada e que Jessie, a empregada, na verdade, era a sua neta. Agora é sua vez. Faça o seu mapa mental, posta nos stories no Instagram, marca o perfil Entre Resumos e Resenhas e até o próximo vídeo.